Muito boa noite a todos os nossos participantes que se inscreveram neste webinar, a todos os que nos acompanham na transmissão pelo Facebook. Boa noite aos nossos técnicos que organizaram todo este encontro e, sobretudo, aos nossos dois convidados, a doutora Raquel Raimundo e ao doutor Luís Jacob, que apresentarei mais à frente. Farei, em primeiro lugar, um pequeno enquadramento sobre o dia de hoje. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde, na sua primeira Assembleia, decretou que a 7 de abril seria celebrado o Dia Mundial da Saúde, como forma de sensibilizar as pessoas e de promover a saúde em geral, mostrando o reconhecimento pelos trabalhadores de saúde, pelo papel fundamental em assegurar a saúde e o bem-estar para a população e principalmente neste ano pela dedicação, pelo sacrifício e compromissos extremos, não só para fazer este trabalho, mas também para vencer a pandemia da Covid-19, anunciaram em 2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e Cuidadores. Nunca este reconhecimento foi tão necessário e tão importante. A partilha de informações e os conhecimentos permite-nos saber que não estamos sozinhos e que todas as gerações estão a vivenciar as atuais privações, ainda que de forma diferente. É muito importante que todos estejamos conscientes e alerta para reconhecer as nossas emoções e a de todos aqueles que nos rodeiam e as possíveis consequências a médio e a longo prazo do contexto pandémico a que estamos sujeitos. É importante também conhecer todos os apoios e respostas que temos ao nosso dispor, seja numa escala nacional, seja ao nível municipal. E estes momentos de partilha são importantes, sobretudo para dar a conhecer também todos os apoios extraordinários que a Câmara Municipal, neste caso, criou para fazer face à pandemia da Covid-19. Tendo em conta que temos muitas medidas que foram tomadas, irei apenas elencar algumas medidas das áreas da saúde, da educação e da ação social, como sendo o fornecimento de refeições escolares para crianças inseridas em contextos familiares desfavorecidos, em regime de take-away, quando não frequentam a escola, e ainda há a possibilidade de assegurar a entrega da refeição no domicílio, caso os encarregados de educação não tenham como se deslocar à escola para ir buscar a sua refeição. Temos promovido algumas atividades nas pausas letivas para as crianças do pré-escolar, que são asseguradas de forma gratuita, como foi o caso agora da Páscoa. Promovemos a redução durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, portanto está previsto até ao final do ano letivo, a redução de 50 euros no valor da mensalidade da creche municipal, a aplicar a todos aqueles alunos cujo agregado familiar tenha perdido 30% do seu rendimento face ao início do ano letivo, transato, claro. Temos prevista também a isenção do pagamento até ao final do ano letivo de todos os serviços de educação, como sejam a componente de apoio à família e as atividades de animação e apoio à família. Promovemos também a isenção do pagamento até ao final do ano letivo 2020-2021 do valor da mensalidade da creche municipal para todos aqueles alunos que estão abrangidos pelo primeiro escalão de rendimentos da comparticipação familiar. Foram criadas várias linhas de apoio psicológico, com sessões online e sessões presenciais, que têm tido cada vez maior procura. O apoio socioeconómico a famílias vulneráveis mais do que triplicou face aos anos anteriores. Atribuímos desde setembro uma redução de 50 euros por mês no valor da mensalidade de todas as IPSS, cujos encarregados de educação também tenham perdido os mesmos 30% dos rendimentos, pagando a Câmara Municipal esses 50 euros diretamente às instituições e as instituições fazendo essa redução na mensalidade das famílias. Temos promovido a isenção do pagamento de todas as rendas de fogos habitacionais do município e de todos os estabelecimentos comerciais que são propriedade também da Câmara Municipal. Atribuímos algumas centenas dos designados cabazes de Covid no âmbito da pandemia e do isolamento obrigatório das pessoas que testaram positivo ou que se encontravam simplesmente em isolamento. Foram também largas dezenas, mais do que uma centena até,
Transportamos e continuamos a transportar largas dezenas de utentes para a realização de testes Covid, cedemos todo o tipo de equipamentos às IPSS do nosso concelho, entre muitas outras medidas, e relativamente aqui à nossa Universidade Sénior, que também será alvo aqui da intervenção do Dr. Luís, temos promovido um acompanhamento individualizado a todos os alunos da nossa Universidade Sénior, com níveis de literacia informática mais baixos, temos um contacto diário com praticamente todos os nossos alunos, promovemos atividades e lançamos desafios aos alunos que conseguem comunicar online com os professores e estamos a preparar os nossos alunos para a possibilidade de acederem às aulas em formato online. Não me vou alongar mais em relação a todos os nossos apoios, que são muitos. Quem tiver interesse e quiser conhecer o nosso trabalho poderá consultar todos os nossos relatórios mensais que se encontram no separador da ação social na página oficial do município e passemos agora sim ao motivo pelo qual aqui estão. Quem quiser colocar alguma questão a algum dos nossos convidados poderá ir fazendo através do chat, essas questões nós tentaremos colocá-las todas aos nossos convidados no fim das suas apresentações e sem demoras, sabendo da importância da saúde mental nestes tempos em que vivemos, de onde sairão certamente mais fragilizadas as crianças e os idosos, pareceu-nos de mais adequado convidar a doutora Raquel Raimundo, psicóloga educacional, e o Dr. Luís Jacó, fundador da RUTIS, da qual nós também somos associados. A doutora Raquel, como referi, é psicóloga, doutorada pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em Psicologia da Educação, coordenou durante 10 anos o Serviço de Psicologia do Colégio Valsacina, exercendo atualmente funções de psicóloga educacional e coordenadora da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva no mesmo colégio. Presidente da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, consultora nas Academias de Conhecimento da Gulbenkian, autora do Programa de Promoção de Competências Socioemocionais, Devagar se vai ao longe, e coautora do livro Avaliação e Promoção de Competências Socioemocionais em Portugal. Doutora Raquel, vou lançar o mote para a sua intervenção. De que forma considera que esta pandemia afetou as nossas crianças e que consequências sofrerão elas no futuro? E relativamente ao papel dos pais, este não foi certamente fácil de executar, sobretudo para aqueles que continuaram a trabalhar, seja em teletrabalho, seja em regime presencial, falo por mim própria. Entra aqui também o papel fundamental dos avós, a quem muitos pais tiveram de recorrer, e que será certamente um tema abordado posteriormente pelo Dr. Luís na sua intervenção. Considera a doutora também que a pandemia fortaleceu as relações familiares ou que as fragilizou? Os próximos minutos, os próximos 20 minutos, aliás, são seus. Muito obrigada pela apresentação. Cumprimentar naturalmente a senhora vereadora, o orador que também partilha no fundo este webinar comigo, não é? Nesta apresentação também, e naturalmente todos aqueles que nos acompanham aqui neste webinar, portanto num registro, como diria a senhora vereadora há bocadinho, é bem-vindos à Zambuja, mas à distância, não é? Portanto num registro mais à distância também. E só esse enquadramento permite dizer-lhe que dava pano para mangas, não é? Por isso é natural que tenha referido os próximos 20 minutos, porque só esse enquadramento dá. Eu até iria só uns passos talvez mais atrás para falar um pouco sobre as consequências da pandemia, enquadrado num formato um bocadinho até mais geral, não é? Que aliás também acabou por ser referido. Porque temos noção que os efeitos podem ser devastadores em alguns casos, mas todos sentimos de alguma forma, de alguma maneira, os efeitos desta pandemia na pele. Podem ser devastadores desde o número de mortes, à crise socioeconómica, e há quem já chame justamente a esta fase não uma pandemia, mas uma sindemia, justamente pelos efeitos que tem muito mais alargados, que vão muito além daquilo que é só uma crise propriamente sanitária.
Estes são, se nós repararmos bem, desde há um ano atrás, é o tema principal das notícias, não é? Que abrem os telejornais e os noticiários no dia a dia, semana após semana. E há meses que outra ameaça torna ainda, digamos assim, mais sombria a informação sobre a pandemia, com a qual temos de lidar diariamente, que são, no fundo, os impactos desta situação depois ao nível da nossa saúde psicológica e do nosso bem-estar em geral. Aliás, aproveitando também que já foi feita referência à própria Organização Mundial de Saúde, sabemos que estar saudável, ser saudável, não é apenas a ausência da doença, é muito mais do que isso. Portanto, o conceito de uma vida saudável é muito mais abrangente do que isso. E por isso nós vamos apercebendo que a Covid-19, no fundo, não põe apenas em causa a nossa saúde física. Aquilo que também tem acontecido é que tem provocado um grande sofrimento psicológico. Em primeiro lugar, logo à cabeça, obviamente, pelo luto, o luto pela perda de pessoas que nos são próximas, de pessoas que amamos, né, que fazem parte das nossas vidas, o desespero também em algumas situações pela perda de emprego, portanto o desemprego, as perdas económicas que daí também advêm, ou mesmo quando não são situações de desemprego, situações que se tornaram mais precárias de emprego ou em que houve perdas económicas e que também já foram abordadas pela senhora vereadora há bocadinho no Conselho da Azambuja em particular e algumas das medidas inclusive que o município tinha tomado também. Outra face que é curioso, nós nas notícias ouvimos muito mais informação sobre as famílias e como é que estão a lidar primeiro com os isolamentos que fomos tendo, não é? Agora com algum desconfinamento progressivo, mas que ainda é muito inicial, não é? Ainda é muito embrionário, mas ouvimos pouco falar sobre a situação de quem está isolado, quem vive sozinho, né? Às vezes mais associado talvez aos séniores propriamente, mas não no conceito de estar sozinho, como é que estará a lidar com esse isolamento e como é que será, depois da fase de pandemia, retomar outro tipo de contactos também. É uma situação que às vezes é menos falada, mas não deixa também de ser preocupante, ou que nos preocupe também. Por outro lado, também as exigências também já foram abordadas nas dinâmicas familiares, que também se viram alteradas, e, no geral, a preocupação constante, o medo, a incerteza face ao futuro. A incerteza é, digamos assim, hoje em dia, aquilo que nós temos mais certo. Já é há muito tempo esta parte, podemos pensá-lo assim de uma forma ou de outra, mas nos dias que correm isso ainda é mais presente, portanto aquilo que temos mais certo é a incerteza e como lidar com ela. E ainda também mudanças nos nossos hábitos diários, que também podem configurar riscos para a nossa saúde psicológica e o nosso bem-estar, como por exemplo a diminuição da nossa qualidade de sono, o facto de não se ter rotinas ou o confinamento poder ter reduzido essas rotinas, o número de rotinas, e nos ter levado a alterar os nossos padrões de sono, as alterações também ao nível da atividade física, de ser menor, e há indicadores disso, de que é naturalmente menor do que no período pré-pandemia, e o consumo excessivo de álcool ou mesmo outras dependências chamadas dependências sem substância, que também têm estado a subir e têm sido um risco em várias faixas etárias, mas que nos preocupa particularmente na infância e na adolescência, que é a exposição mais prolongada aos ecrãs e à internet, que é difícil, na maioria dos casos, não termos sido expostos mais tempo aos ecrãs nos últimos tempos, mas é o perigo de que aí vem de ser essa uma forma privilegiada do nosso dia-a-dia, não é? De contacto com o mundo. Nós sabemos que cerca de metade dos portugueses sentiu impactos psicológicos considerados moderados ou graves, e mais de 70% dos portugueses estiveram em situação, e alguns ainda estão, não é? Em situação de isolamento, apresentam sofrimento psicológico. Portanto, temos, sendo como eu referi, que metade são impactos moderados a graves, e gostava que registassem um pouco estes dados, porque estes dados dão-nos uma ideia da dimensão do impacto que está a ter em todos nós. Em termos de prevalência de sintomas, o que é que tem acontecido mais? Sintomas ligados à ansiedade, à depressão, à perturbação de stress pós-traumático, todos esses aumentaram consideravelmente, portanto, em especial estes três, por vezes também comportamentos mais obsessivo-compulsivos, é natural que também possam ter aumentado. As crianças e os adolescentes também revelam estar mais preocupados
mais frustrados, mais ansiosos, mais agitados, mais tristes, alguns deles, e outro setor que nos deve preocupar são os profissionais de saúde. Cerca de 3 em cada 4 profissionais de saúde têm apresentado níveis médios ou elevados de exaustão emocional e burnout, e vamos pensar que eles estão assim numa situação desta já há um ano e com alturas muito difíceis que nós já tivemos aqui no nosso país também, no que diz respeito a esta profissão e tudo aquilo que têm de gerir no seu dia-a-dia, além depois da vida não profissional que também têm de gerir como todos nós, não é? De modo que as consequências desta pandemia para a saúde e para o bem-estar, nós também temos consciência que estão ainda longe de terminar. Sentimos-las durante o último ano, mas é natural que vamos também assistir a um expectável, talvez, agravamento nos próximos meses de situações tais como os processos de luto, os sintomas de ansiedade e depressão, que eu tinha referido também, o consumo de substâncias, até em algumas situações o suicídio. Portanto, serão algumas dos sintomas que nos poderão afetar, nós ou quem nos rodeia, ou nas nossas comunidades, nos municípios, não é? E é natural pensarmos, e esta é talvez a face mais sombria, já passo para uma mais positiva, mas é talvez pensarmos que é uma espécie de sombra que nos vai deixar a Covid-19 e que não é só no aqui e agora. É natural que, e devemos estar preparados para isso, as comunidades devem se preparar para isso, os municípios também, que este impacto vá continuar a perturbar a vida de muitos milhares de portugueses, muito além e muito após os impactos físicos já terem sido ultrapassados. É bom que tenhamos uma noção disto também. Só para terem uma ideia, nós antes da pandemia sabíamos que cerca de 1 em cada 5 portugueses tinha sofrido ou sofria de algum problema de saúde psicológica, portanto 1 em cada 5. Aquilo que a pandemia fez foi vir expor ainda mais, tornar mais evidente uma necessidade que já era conhecida, que era no fundo a importância de cuidarmos de nós, da nossa saúde psicológica e também de estarem obviamente disponibilizadas à população respostas acessíveis e que possam ser contingentes às dificuldades das pessoas nas suas comunidades também. Mas obviamente, apesar, isto é bom sabermos, não para ficarmos mais deprimidos com os dados e com esta realidade que também partilhei agora convosco, mas é para estarmos mais conscientes, isso sem dúvida. Mas também há, obviamente, o reverso da medalha e a importância de sermos e termos dentro de nós essa capacidade de resiliência, não é algo que é só destinada a pessoas super-heroínas ou super-heróis, essa capacidade de resiliência, ela na verdade está em cada um de nós, pode estar em cada um de nós em qualquer momento e no fundo de esperança também. Portanto, apesar deste rasto de desafios da saúde psicológica que nos está a ser deixado pela Covid-19, nem tudo é negativo e a pandemia também veio evidenciar níveis elevados de resiliência na população, de capacidade de lidar com o stress e de ultrapassar também um momento que é muito exigente. Houve muitas pessoas que descobriram nesta fase estratégias que permitiram equilibrar a sua vida pessoal e familiar com a vida profissional, portanto foi uma nova descoberta também que fizeram, aprenderam a importância se calhar também de retirar satisfação de atividades de lazer e de autocuidado e, portanto, apesar do receio de que a nossa vida possa nunca voltar ao normal, entre aspas, ponho aqui umas aspas neste normal, e do mundo pós-pandémico poder eventualmente ser composto por mais relações solitárias em alguns locais, assim que as condições epidemiológicas também permitiram isso, nós temos visto em alguns locais do mundo em que os níveis também já desceram mais em termos da pandemia, estou-me a lembrar do Wuhan, onde tudo começou, na Nova Zelândia, nós já assistimos, por exemplo, às pessoas juntarem-se, centenas de pessoas juntarem-se em festivais, em concertos e sem distanciamento. Portanto, em alguns cantos do mundo esta já começa a ser uma realidade e, portanto, isto também é um sinal de esperança. O mais provável será que eventos também semelhantes a estes possam acontecer em todo o mundo durante os próximos meses e, portanto, pode não ser uma realidade que seja assim tão distante. Agora, para que todos nós nos possamos sentir seguros e a maior parte também das pessoas
possa recuperar desses impactos físicos e psicológicos e socioeconómicos também da pandemia, é urgente de facto investir, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista social, na nossa saúde, sobretudo nos casos mais vulneráveis. E que casos são esses? As crianças e jovens, logo à cabeça, os idosos, os profissionais de saúde também já tinha referido, as pessoas migrantes ou que estão mais expostas por algum motivo a situações de exclusão, tanto na generalidade, as mulheres também têm sido mais afetadas do que os homens e pessoas com dificuldades que já apresentavam, no fundo, dificuldades e problemas prévios ao nível da saúde psicológica. Aquilo que nós verificámos foi que a pandemia veio acentuar mais isso, portanto quem já tinha algumas fragilidades prévias veio a acentuar também isso. E naturalmente todos aqueles que estão a passar por situações de perda, de luto, de crise pessoal ou financeira. A intervenção e a prevenção também da saúde psicológica devem por isso serem estratégias prioritárias de resposta à pandemia. Portanto temos de pensar que para além de camas de internamento e ventiladores, que naturalmente são necessários, também são necessários psicólogos, não apenas no contexto de saúde, mas também nos contextos laborais, locais de trabalho saudáveis, nos contextos comunitários e naturalmente nos contextos escolares também. Portanto, para além do número de infectados e do valor da RT que nós vamos ouvindo falar tanto nestes últimos tempos, é necessário também avaliar e prestar atenção a outros indicadores, nomeadamente os indicadores que se referem mais ao impacto psicológico de tudo isto que estamos a viver. E, portanto, torna-se necessário que nos protejamos a nós próprios e aos outros, de quem cuidamos, ou de nós, utilizando também estratégias de autocuidado. Sinais que devemos estar atentos em termos de risco: ansiedade, preocupação ou medos muito intensos e que são persistentes, já duram há muito tempo e são muito intensos, no fundo é isso. Sentimentos de tristeza que também são duradouros, duram há muito tempo e também são intensos, de baixa autoestima, de uma dificuldade de concentrar grande, da perturbação do sono que eu já vos tinha referido também, de falta, de repente, de encontrar satisfação em atividades de lazer em que era habitual gostar, era habitual estar satisfeito, sentimentos que possam ser de desespero, de ficar facilmente irritado, zangado ou de motivação, ou as alterações de sono que eu também já tinha referido, não referi outras que são importantes, mas é da alimentação, portanto, alterações a este nível, ou tendência para o isolamento e para evitar, portanto, um conjunto assim de situações de agressividade também contra si próprio ou contra os outros e não ser tanto tão natural ou no limite de ideação suicida. Isto podem ser alguns sinais de alerta que a partir de certo grau pode já ser necessário e pode ser útil procurar ajuda profissional. Portanto, os psicólogos podem ajudar a lidar com dificuldades e com estes problemas de saúde psicológica, a ajudar nessa adaptação, a encontrar esperança e um propósito no fundo para viver e desenvolver esta coisa que é muito importante, que é a nossa resiliência também. Eu aproveitava, e antes de passar a uma outra parte, que no fundo também me foi lançado esse repto para os mais novos e para os pais que nos possam também estar a acompanhar, aproveitava para deixar um desafio também ao município, de certa forma. Eu estou a ouvir alguma interferência, não sei se sou só eu, se são os micros, ok. Estava aqui, justamente, depois era mais difícil acompanhar, conseguir ter a linha de raciocínio também. Mas estava a dizer que deixava aqui um repto também de alguma maneira ao município, que era o de eventualmente até podermos fazer algo em conjunto, e quando digo algo, entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses, nomeadamente através da Delegação Regional Sul e o próprio município, em termos de promoção de literacia em saúde mental para os municípios da Zambuja. Portanto, a ideia era aproveitar a evidência científica e aquilo que empiricamente observamos, para de alguma maneira apresentar uma iniciativa cuja finalidade seria, a partir da transposição daquilo que é o conhecimento sobre a ciência psicológica, aumentar a literacia em saúde mental dos cidadãos do concelho e, portanto, reforçar esta resiliência comunitária, promover também a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis
e depois fazer isto como? Através de um conjunto de ações, podia ser de difusão, tal como agora neste momento está a acontecer, não é? Ou nas redes sociais, ou através de site ou newsletter da própria Câmara Municipal, portanto isso seria no entender da Câmara Municipal, por outros meios que possam sentir como mais convenientes e que conseguem chegar mais facilmente também aos munícipes. E a ideia era ter sobretudo um caráter de literacia, portanto era um caráter eminentemente educativo em algumas áreas-chave que se considerasse ser importantes para a população. Um formato se calhar um bocadinho semelhante a este ou num outro formato, portanto aí já seria o município a desenhar todo esse plano de comunicação e das temáticas que eventualmente achasse que poderia ser útil abordar. Mas deixo aqui um bocadinho este repto, não só no dia 7… Desafio aceito. Não só no dia 7 de Abril, mas esta disponibilidade que também deixamos, no fundo, aqui aproveitando a ocasião de estarmos também aqui presentes. E não querendo fugir a uma das partes que me parece que também é importante e que abordou, que tem a ver também com, no fundo, o que é que os pais, no que é que os pais podem ajudar também, não é? Numa altura em que estamos já numa fase de desconfinamento, não é? Portanto, só o ensino secundário neste momento é que ainda está com aulas à distância, o ensino superior naturalmente também, mas iniciámos essa fase de desconfinamento para muitos alunos há bem pouco tempo, há 2 dias atrás. E, portanto, como adaptar novamente a esta nova realidade. Não vou falar talvez daquilo que é também um pouco mais óbvio, que é a necessidade, mas nem que seja em passante tenho de o referir, porque é importante a necessidade obviamente de mantermos as medidas sanitárias e de reforçar isso, e a necessidade de nos protegermos, porque só assim é que o desconfinamento poderá ter sucesso também, se mantivermos essas precauções, digamos assim, mas deixava talvez como algumas indicações para os pais reconhecerem e identificarem potenciais receios e sentimentos de ansiedade, quer em si próprios, quer nas crianças e nos jovens de quem cuidam, porque por vezes também esses sentimentos de ansiedade, as crianças também copiam muito os modelos, não é? E às vezes é pelo facto de nos sentirem os adultos à sua volta mais ansiosos também, que os levam a perceber que há alguma coisa que se calhar não está a acontecer de forma tão correta e a ficarem mais ansiosos também. Ou não, às vezes podem até ter modelos parentais que estão mais longe de sentirem níveis elevados de ansiedade, mas por algum motivo apercebem-se que os filhos estão a passar por isso. E o ideal será justamente procurar promover formas saudáveis de lidar com essa ansiedade sem cair em exageros. E isso muitas vezes passa por focar aquilo que está dentro do nosso controle e, portanto, reforçar todas essas medidas sanitárias é importante porque isso é parte daquilo que está dentro do nosso controle, daquilo que podemos fazer. E olhar também, às vezes pode haver tendência, e nós vemos que isso acontece muitas vezes nas notícias, não é só em relação à pandemia, é em relação a alguns aspectos que possam ser mais ou de catástrofe ou de coisas negativas, às vezes a surgirem mais das notícias, e quando aparecem, porque se algum motivo aparecem em algum local, que há várias pessoas que não estão a cumprir, também é importante depois salientar todas aquelas que se vão vendo no dia-a-dia e que estão justamente a cumprir essas medidas também, como reforço que há, de facto, e se calhar não teríamos tido aquele sucesso que tivemos ainda assim na descida de casos quando confinámos, se as pessoas realmente no seu geral em Portugal não estivessem a cumprir, portanto ir reforçando isto também junto das crianças e adolescentes com a linguagem adequada a cada idade, não é? Do ponto de vista desenvolvimentista, mas é importante ir reforçando isto para sobretudo focá-los naquilo que eles podem controlar, o que é que está debaixo do seu controle e o que é que podem fazer e não ficarem tão ansiosos com as coisas que não estão dentro do seu controle. Depois também fazer e ajudar a fazer o luto pelos aspectos positivos, que às vezes a situação de isolamento também proporcionou e nós temos noção disso. Há muitos miúdos que às vezes falam, por exemplo, em cidades maiores do trânsito, de não terem de passar tanto tempo no trânsito. Há miúdos que passaram a almoçar com os pais e não almoçavam habitualmente com os pais. De partilhar no fundo mais refeições, de poderem até ter mais tempo para brincar, para fazer atividades em conjunto também em família. Às vezes a gestão dos horários do sono podia depender um bocadinho mais das necessidades da família e podia ser mais flexível também.
e também sabemos que muitos deles também tiveram pena de terem menos tempo de ecrã e, por exemplo, jogarem menos online ou estarem menos tempo online. Portanto, não vamos pensar que o confinamento só trouxe coisas negativas para eles, porque há alguns lutos que eles também precisam de fazer. E há alguns miúdos que não são a maioria, não têm sido a maioria, mas há alguns miúdos que preferiam continuar em casa, portanto, em situação de confinamento, do que ir para a escola. E aí também vai ser importante ajudar as crianças e os jovens a pensarem nos aspectos positivos também do regresso à escola, não é? Portanto, desde logo uma maior sensação de liberdade, de voltar a sair à rua, de reencontrar os amigos, os colegas, os professores, as outras pessoas que de alguma forma são de referência também para eles em atividades extracurriculares e de tempos livres, ou inclusive também a melhoria das condições de ensino-aprendizagem, que nós também sabemos que o ensino à distância não substitui o ensino presencial, portanto aquilo que é possível e que se consegue através do ensino presencial. Portanto, há vários aspectos positivos, os intervalos, não é? Os recreios em que eles podem estar novamente todos em conjunto. Portanto, em cada caso particular, estes só estou a falar da forma genérica, mas cada um de vós, cada um dos pais, há de pensar no seu filho em particular e também que aspectos positivos é que associa, no fundo, a este desconfinamento, para fazerem essa transição e fazerem mais facilmente esse luto daqueles que gostaram dos aspectos também positivos do confinamento. Pois há outro aspecto muito importante, que é transmitir, em primeiro lugar sentir até, não é? E depois transmitir confiança na escola. Portanto, é preciso confiar que todas as medidas e as ações possíveis nas escolas estão a ser tomadas para que elas sejam espaços seguros para este regresso das crianças e os jovens, porque se os pais transmitirem esta segurança, será muito mais fácil para as crianças e para os jovens também enfrentarem os receios que daí podem advir. Portanto, daí a importância de também dos filhos sentirem que os pais confiam, no fundo, nas medidas que estão a ser tomadas nas escolas. E para algumas crianças, e aqui se calhar até pensava um pouco nas mais novas, não será necessariamente em todos os casos só nas mais novas, mas a pensar um bocadinho mais nas crianças mais novas, é natural que possam sentir alguma ansiedade de separação. Portanto, após um período que ainda foi prolongado de contacto exclusivo com os pais e com os cuidadores principais, tiveram aquelas mais pequenas 2 semanas, mas depois voltaram a entrar de férias agora de novo, pode eventualmente ser vivido como uma situação um bocadinho mais estressante, a vivência da separação dos pais cuidadores, quando regressaram à escola, e até percepcionarmos de alguma forma alguns retrocessos, não é? Nem algumas aquisições que já tinham tido, por vezes até como forma de chamar a atenção. Portanto, os pais e os cuidadores devem reconhecer e validar esta ansiedade que a criança possa sentir nesta situação e procurar ir fazendo alguns treinos também desta separação física ainda, por exemplo, durante o fim de semana, as crianças brincarem às vezes noutro espaço da casa durante X tempo e depois regressarão, portanto fazer às vezes alguns treinos assim, ou antecipar esse regresso à escola também é importante, e utilizar a imaginação e cenários que possam fazer em conjunto ou que o vá deixar contente, e portanto também ajudá-los a pensar um bocadinho nas coisas boas que possam encontrar, poderá ser também importante. Durante este período vai ser importante também que os pais mantenham no fundo as rotinas, que as rotinas ajudam a estruturar também as crianças e os jovens e ajudam também a dar alguma segurança e tranquilidade em vários momentos do dia, mas diria também em particular se pensarmos um bocadinho mais também ao adormecer, por exemplo, e haver mesmo horas estipuladas. Estão-me a lembrar, por exemplo, no caso dos ecrãs, deve haver mesmo um período, as crianças e os jovens não devem ir para a cama logo a seguir a terem estado em frente a um ecrã. Portanto, deve haver algum período de tempo, de pelo menos 1 hora, em que eles desligam e já fazem uma espécie de transição, não é? Depois para o período em que vão dormir. Aqueles que já estão em fase de ler, poderá ser interessante terem hábitos e rotinas de leitura,
ou fazer uma outra qualquer atividade que seja mais relaxante e em que haja um bocadinho essa transição depois para o momento do sono. E estou a focar-me em particular na parte do sono, porque vemos cada vez mais crianças e jovens a revelarem dificuldades a este nível. Aliás, não são só crianças e jovens, também são adultos. E um dos fatores tem a ver justamente com o tempo que se passa aos ecrãs e, portanto, não é assim tão inocente quanto isso trazer aqui a questão em particular da perturbação do sono e não tanto, por exemplo, da alimentação. Temos visto que tem vindo um pouco em crescente e que temos de estar, de facto, atentos a melhorar os nossos períodos de sono, porque não havendo descanso, tudo o resto começa a ser afetado, inclusive também a alimentação, porque há uma relação também da perturbação de sono com a alimentação, mas naquilo que é mais óbvio, a nossa capacidade de lidar com dificuldades e obstáculos no dia-a-dia, estarmos mais irritados, muito menos produtivos, menos concentrados, portanto isso é válido para os adultos como as crianças e adolescentes, e portanto se calhar de forma final chamava um bocadinho a atenção também para este aspecto, e já estou aqui a olhar para o relógio, já estou assim um bocadinho a alongar, portanto se calhar ia ficar por aqui, depois deixava, estou à vossa disposição para depois para as questões que entenderem que possam ser necessárias, importantes e que ajudem a esclarecer. Muito obrigada, doutora, pela sua intervenção. Passamos agora então ao nosso próximo orador, convidado, o Dr. Luís Jacó. O Dr. Luís é doutorado em Ciências de Educação, licenciado em Educação Social, professor adjunto convidado dos Institutos Politécnicos de Santarém e de Bragança e é o presidente fundador da RUTIS e membro do Conselho Económico e Social. Trago algumas questões aqui para o Dr. Luís, relativamente aqui à apresentação do Dr. Luís, faremos num formato ligeiramente diferente daquele formato que foi apresentado pela doutora Raquel. Dr. Luís, há quanto tempo trabalha com a RUTIS? Boa noite a todos e mais uma vez obrigado pelo convite no Dia Mundial da Saúde, e como a doutora Raquel fez logo questão de explicar, saúde é muita coisa, não é só a ausência de doenças, é toda a prevenção e acima de tudo a doença mental, que foi muito bem referenciado e de facto é algo que nos preocupa a todos e nomeadamente já entrando nos séniores, não sei como é que nós vamos reencontrar os séniores quando eles voltarem às universidades. Provavelmente vão sofrer de todos os mesmos problemas que a doutora Raquel disse em relação aos mais jovens, não haverá grande diferença. Em relação à pergunta em concreto, a RUTIS foi criada em 2001, embora só em 2005 que oficialmente foi feita a escritura da RUTIS, e a RUTIS foi criada exatamente numa altura, em 2000, onde praticamente não havia universidades séniores em Portugal, havia 15, e foi a partir exatamente do ano 2000, 2001, que começou então este movimento a crescer de uma forma quase imparável, digamos assim, para sermos hoje, em 2021, o país do mundo com mais universidades séniores tirando a China, que é um caso especial, e por acaso e por coincidência, há bocado estava a ouvir, eu há 2 anos estive numa cidade chinesa, exatamente num congresso de universidades séniores, numa cidade que nunca ninguém tinha ouvido falar na China, que era Wuhan, e depois passados sensivelmente 6 meses toda a gente ficou a conhecer o Wuhan, mas eu acho que não trouxe nada porque passados 6 meses ainda dava bom e felizmente ainda estou bem de saúde, por isso não é nada, mas de facto com exceção da China, porque as universidades da terceira idade na China são todas, digamos, pagas e organizadas pelo governo, é um modelo diferente. Neste modelo, como nós temos em Portugal, nós de facto com as 368 universidades que temos, somos o país do mundo com mais universidades séniores por habitante. Por um lado é bom, é algo que nos dá motivo de orgulho, mas por outro lado também nos faz pensar que de facto há muito poucas respostas sociais para os idosos, tirando as habituais, o centro-dia e tudo isso, ou seja, as universidades séniores são de facto um sucesso, mas um sucesso também porque há poucas respostas no âmbito da prevenção, ou seja, Portugal é muito bom, e acho que na parte da saúde também acontece o mesmo, somos bons quando o mal está feito, mas muito pouco bons, digamos assim, ou menos eficientes quando trata na prevenção.
E, aliás, eu no início, quando criei a Rutis, tive imensa dificuldade em explicar à Segurança Social, que é com quem a gente trabalha mais perto, que o nosso modelo era um modelo de prevenção e não de resposta a uma situação que já acontece, como é os centros de dia, os lares de idosos ou o apoio domiciliário. Sorte que na altura, apesar de tudo, encontramos na altura o ministro Vieira da Silva e mais uma ou duas pessoas na Segurança Social que foi sensível aos nossos argumentos, mas ainda é difícil hoje dizer quando nós queremos falar na prevenção. É difícil, aliás, nós vemos isso na questão dos incêndios. Nós gastamos muito mais dinheiro a combater os incêndios do que a prevenir. E aqui em relação aos idosos é o mesmo, é difícil explicar às pessoas às vezes que as universidades séniores, como é o caso da Zambuja, e quem trabalha diretamente com as universidades séniores sabe isso muito bem, que nós fazemos acima de tudo um trabalho de prevenção, muito na saúde mental, obviamente também muito na questão da saúde física, mas muito na saúde mental. Muito obrigada pela sua resposta. Acabou por responder a uma outra pergunta que iria fazer de seguida. Agora, entrando um bocadinho aqui na questão da pandemia, que estratégias é que foram adotadas para dar resposta às necessidades da população, sobretudo a população sénior em idade ativa, e que respostas é que não foram criadas, mas que deviam ter sido criadas? Para dar resposta a estas necessidades desta população, que é uma população em grande número no nosso país e no nosso concelho em particular. Sim, nós temos neste momento 20% da população portuguesa tem mais de 5 anos. Aí nós temos que dividir, nós às vezes cometemos o erro de pensar que os séniores ou que os idosos são todos iguais e de facto não é, são muito diferentes. E falou-se, acho que, ou foi, já não me lembro se foi a vereadora, se foi a Raquel que falou logo nisso, a doutora Raquel, que se falou muito nos lares de idosos, obviamente os lares de idosos foram, até porque é muito fácil perceber pela própria estrutura, e iam ser sítios muito complicados para deter a pandemia, porque as pessoas são frágeis por natureza, estão juntos 24 horas por dia, e era fácil perceber que no dia em que entrasse um simples vírus, a população que estivesse nessa instituição ia ser muito, muito complicado, como se veio a ver. Mas focou-se muito nas ERPs, nos lares de idosos, e falou-se muito pouco de facto nas pessoas que estão fora, as pessoas que estão isoladas. E nós às vezes também cometemos o erro de, quando se pensa em idosos, pensar logo em lar de idosos, mas o número de pessoas em Portugal que estão numa instituição social, e aqui considero os três principais, o centro de dia, o apoio domiciliário e os lares de idosos, correspondem apenas a 15% da população idosa. E quase toda a gente, e quase todos os meios, mesmo os meios de comunicação, toda a gente se foca nesses 15% da população idosa que está nas instituições, esquecendo-se dos outros 85% de idosos, que são largamente a maioria, e que estão em sua casa. E como tal têm necessidades muito específicas. Uns estarão melhores, outros estarão piores, a nível de saúde, mas eles estão. Nós também sabemos que a maior parte deles vive ou com o cônjuge, ou vive sozinho, a minoria vive com alguém da família, e claramente esses foram extraordinariamente também muito afetados pela pandemia. Aliás, até direi longe demais, nomeadamente da primeira fase da pandemia, em que foram praticamente proibidos de falar com os netos, falar com os filhos, falar com os vizinhos, basicamente ficaram em prisão domiciliária, até considero de uma forma um bocadinho abrupta. Não só, obviamente, porque eles tiveram medo, mas também pelo medo que lhes foi incutido. E nós vamos ter, já muitos especialistas dizem isso, nós vamos ter um problema sério de saúde mental quando isto tudo acabar. Eu espero que seja rápido, mas já tenho algumas dúvidas, mas vamos ter muito trabalho a recuperar, quer nos jovens, obviamente por outros motivos, e há bocado estava a ouvir a doutora Raquel, e o meu filho é um desses exemplos que não quis voltar à escola, preferia estar em casa no online, e o pai aqui, que era eu, que estava a dizer que fosse para a escola, mas eu, por vontade, eu continuava online. Os jovens vão ter problemas diferentes, mas nos séniores vamos claramente ter, porque é o feedback que nós recebemos. A Rutis, aliás, a exemplo de 75% das universidades séniores, fez um trabalho online. As universidades séniores tiveram que se adaptar rapidamente a uma nova realidade. As universidades, e quando eu digo universidades, digo dirigentes, professores e alunos, passámos para o online. Essa passagem online trouxe duas situações muito diversas. Uma foi aqueles alunos que não conseguiram,
ou porque não têm conhecimentos suficientes de informática, ou porque o computador não funciona, ou a rede é fraca, ou simplesmente, que é o maior caso da maior parte das pessoas, isto não lhes diz nada. Estar a ter aulas online não lhes diz nada. E isso foi a maioria dos nossos alunos. 70% dos alunos das universidades séniores simplesmente ficaram de fora. No entanto, para aqueles 30%, que são os valores que nós temos, entre 20% e 30% daqueles alunos séniores que aderiram às atividades online, foi um novo mundo que descobriram. E nesse aspecto tem sido muito interessante descobrir esse novo mundo. Eles perceberam que podem estar em casa, em segurança, como muitos disseram, mas continuar ligados aos colegas, a aprender, a partilhar, a falar uns com os outros. Por isso tivemos aqui duas realidades muito diferentes nas universidades séniores, aqueles que se afastaram e aqueles que descobriram um novo mundo, digamos assim. Muitas universidades séniores também, além desta presença online, acabaram por ter, ou telefonavam para os alunos, para os manter em contacto, aqueles que não respondiam aos contactos por online, e alguns chegaram a fazer idas a casas e levar atividades ou fazer pequenos recados, ou seja, houve aqui de facto da parte das universidades também, eu digo, um magnífico também trabalho de adaptação. Obviamente também houve, como eu digo, houve 25% das universidades que ficaram de fora, não conseguiram ter esta capacidade de adaptar, mas aquelas 75% que se adaptaram acabaram por fazer um trabalho muito interessante. E agora vou-me adiantar já um bocadinho. Este modelo veio para ficar. Ou seja, nós vamos ter aqui um modelo híbrido. E isso é muito interessante, porque eu tenho recebido alguns e-mails de alunos a dizer: professor, então as aulas online vão acabar? Assim, não vão acabar. Pelo menos até julho não vão acabar, provavelmente em setembro será diferente, mas houve aqui uma mudança deste paradigma que os alunos, como eu digo, aqueles que conseguiram fazer a passagem, gostaram. E pronto. Qual é o nosso grande desafio? É pegar nos alunos quando eles regressarem às universidades séniores, e o regresso às universidades séniores está programado para 3 de maio. Eu tenho algumas dúvidas, confesso. Não estou particularmente otimista. Nós estamos com um índice de vacinação muito baixo entre os idosos, ou seja, os idosos com mais de 80%, com mais de 80 anos, estão razoavelmente vacinados, mas aquele que é o nosso grupo, o grupo das universidades séniores, que é os 60 a 70 anos, está muito atrasado em relação à vacinação. Duvido que a gente consiga no mês quer vacinar um número mínimo de séniores. Por isso há logo alunos que não querem voltar, há alunos que nós temos recebido essa informação, não querem voltar, estão com medo, estão assustados, há uns que vão voltar, e palpite-me que aqueles alunos que regressarem às aulas, regressarem às universidades, vão regressar num estado triste, vão regressar mais agastados, mais tristes, mais apáticos, com maiores problemas de saúde física, maiores problemas. Eu encontro muitos relatos de dirigentes que me dizem: olha, encontrei o senhor André na rua e nem parece o mesmo, está abatido, anda em bengala, nunca usava bengala e agora usa. Eu penso que nós vamos ter aqui um trabalho muito grande de recuperação destes alunos. Há alunos que já se perderam, há alunos que calhar não vão voltar às universidades, porque estão de tal modo já deprimidos, afastados, que têm outras rotinas e perderam estas. Eu acho que nós, o universo das universidades séniores, e digo isto porque é o meu mundo, vamos ter um longo trabalho de recuperação desta população. Mas estamos a falar de 65, 70 mil alunos, o que é uma minoria no universo sénior. Ou seja, nós vamos ter muitos séniores que estão sozinhos e vão continuar sozinhos, não têm nenhum tipo de resposta, e para esses vai ser uma recuperação muito, muito complicada. Falemos aqui de um outro tipo de população que acabou por abordar no início agora desta sua intervenção, que é a população que está em ERP. Não terá sido a população que está em ERP e a população de centro de dia que acabou por ficar na valência em casa, na valência de apoio domiciliário, estas duas populações as mais afetadas com esta pandemia? Eu não diria as mais afetadas, eu diria as mais politicamente afetadas. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós não temos os valores dos outros idosos. Aqueles que ficaram doentes e faleceram em casa, nós não temos muito esses dados. Por isto nós não podemos saber se esses ficaram melhores ou piores do que os outros.
porque esses números foram diluídos, foram sendo diluídos. Nós o que é que tivemos? Tivemos os contactos, morreram 20 idosos no lar, morreram 10 naquele. Isso também foi, eu digo aqui, um erro mais uma vez de prevenção, porque é como eu digo, conheço bem a realidade nos lares e é fácil perceber que no dia em que entrasse uma pessoa com o vírus num lar, o efeito era devastador, porque estava tudo lá. Foi o que aconteceu ao nível. Foi o que aconteceu, exatamente, porque estava tudo lá. Temos uma população de 30, 40, 50 pessoas juntas, frágeis, de idade, em que passam 24 horas juntas, numa mesma sala, com muita entrada e saída, neste caso das funcionárias e eventualmente das visitas. Era fácil perceber que seria dos sítios onde a prevenção teria que ser feita logo desde o início. Houve países que fizeram isso, não foi o nosso caso, e por isso tudo o que aconteceu, infelizmente, era, digamos, expectável. Obviamente teve retorno mediático, obviamente, foi mau, mas eu não sei se esses foram os piores, porque esses aumentos tinham alguns cuidados. Mas não serão aquelas que ficaram muito mais afetadas, sobretudo ao nível psicológico? Aí sim, isso claramente, porque viram morrer… Nos residentes em ERP? Sim. Aí desse ponto de vista sim, porque fomos instituições em que, vamos imaginar, tem 30 pessoas, morreram 10. Isso obviamente que é o medo e toda… Eu felizmente ou infelizmente, visitei 2 lares nesta altura. Quer dizer, aquilo parece ir à lua, não é? Quer dizer, roupa, vestimenta, todos esses precalços, obviamente que isso afetou extraordinariamente a vida dos alunos, dos séniores, ter que contactar com o filho através de uma máscara, através disto e tudo isto, isso obviamente trouxe problemas gravíssimos. Mas é que eu estou a dizer, o problema é que nós não sabemos aqueles que estavam em casa. Porque apesar de tudo, os da ERP, que tendo assistido a tudo isto, estar com medo constante de tudo o que lhe foi dito, eles estavam acompanhados. Mas será que estavam as instituições preparadas para este acompanhamento psicológico? Nada. Será que houvesse, não é? Se calhar nada, é o que eu estou a dizer. Era proteger, evitar que o vírus entrasse. Sim. A questão psicológica se calhar acabou por ficar um bocadinho… A questão psicológica, a questão mental fica sempre de fora. É sempre o último. No choque, não têm a parte mental é… Para contratar exatamente, basta ver uma situação simples. Se eu quiser ir ao psicólogo, tenho que ir a um psicólogo privado e pago, porque simplesmente o público é muito pouco, ou em alguns casos nem existente. Vamos psicólogos e obviamente se fosse preciso o caso de psiquiatras. Por isso obviamente todo esse mundo ficou de fora, ou seja, houve uma grande preocupação na questão da higiene, de tudo isso, e não houve tempo, eu digo aí, nem sequer houve tempo para preparar as equipas do ponto de vista psicológico. Estamos a falar dos séniores, mas os funcionários das instituições também sofreram horrores, aliás. Os verdadeiros heróis. Nem consigo, eu fui diretor técnico de um lar de idosos durante 7 anos, nem consigo sequer agora imaginar o que é que foi para todas estas pessoas, principalmente o primeiro ano, as coisas agora estão mais calmas, com falta de pessoal, com tudo, nem sequer consigo imaginar o que é que terá sido, mas obviamente não foi bom. Mas eu volto a dizer que assim, essas pessoas com todos estes problemas estavam acompanhadas. Quem está em casa sozinho, morreu sozinho, teve todos estes problemas de estar isolado, de ouvir as notícias disto tudo, e não teve um acompanhamento. Algum que foi feito foi pôr juntas, assim uma coisa muito odoeva, as famílias não podiam lá ir, e esses acabaram por morrer no anonimato. Por isso é que eu digo, uns por uns motivos sofreram, cá está, porque estava tudo à volta deles com os mil e umas precauções, mas os outros acabaram por morrer no anonimato. E vão continuar. E vão continuar porque as coisas não vão melhorar assim num instante. Eu acho que falta, e há bocado responder a uma pergunta que a vereadora me fez há pouco, eu acho que falta muitas respostas em Portugal, muitas respostas sociais para os idosos que estão sozinhos, estejam ativos ou não estejam ativos, mas acima de tudo aqueles que estão sozinhos em casa. Está tudo muito vocacionado, a nossa componente social está toda muito vocacionada para tratar aqueles que estão já com alguma doença. Aqueles que não estão aparentemente saudáveis, praticamente as respostas não há, e as respostas que há normalmente são das câmaras, não há uma resposta estrutural do ponto de vista, porque eles são a maioria, como eu digo, eles são 85% dos séniores em Portugal, dos idosos em Portugal, são ativos e estão em casa.
com muito poucos projetos para trabalhar com isso. Por isso é que eu digo, mais uma vez, as universidades séniores são uma exceção, que é ótimo, que é espetacular, mas depois também somos apenas uma exceção naquilo que devia ser a regra, que era pensar-se muito em atividades de animação, e aqui falo muito na animação no sentido desta prevenção da saúde mental, para este tipo de população, porque também aquilo que era antigamente normal neste tipo de pessoas, que era ter a família por perto, já não há. A família migrou para fora de Portugal ou para as cidades. As aldeias antigamente tinham vida, as aldeias cada vez vão perdendo menos gente, isso tudo. Havia o café ou o centro de convívio da aldeia, que também fechou por todos os motivos, e as pessoas de facto cada vez estão mais sós. E estou a dar aqui o exemplo das aldeias, mas os estudos que há mostram que também quem vive só nas cidades não vive melhor. Não é por a pessoa, aqui o estar só tem muitas variáveis, não é só. Aliás, há estudos que demonstram que as pessoas que vivem nas grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, são as que estão piores no tipo de qualidade de vida, porque estão completamente isoladas no meio de tanta gente. Aliás, vê-se isso quando é agora os estudos da GNR do Censo Séniores. A sede da Rutis é em Almeirim, e Almeirim é uma cidade relativamente pequena, é difícil não se conhecer alguém, ou seja, quando é fácil identificar um caso social, seja qual for. Em Lisboa as pessoas vivem, morrem completamente anonimamente, por isso. Vou aproveitar que estou na posse da palavra para informar todos os nossos participantes que poderão colocar através do chat algumas questões que queiram dirigir, seja à doutora Raquel, seja ao doutor Luís, e informar também todos aqueles que nos encontram, que nos estão a visualizar através do Facebook, que também o poderão fazer através do Facebook. Efetivamente, Dr. Luís, a vivência dos séniores ativos sobre as atuais privações, quer ao nível familiar, quer ao nível social, não tem sido fácil. Quais são as estratégias mais adequadas para uma vida plena na terceira idade? Sobretudo durante esta fase da pandemia em que ainda nos encontramos. Que recomendações faz? Eu às vezes não gosto de ter mais correto e envelhecimento ativo, eu às vezes prefiro utilizar o envelhecimento bem sucedido, porque o envelhecimento bem sucedido depende da vontade de cada um. Eu conheço um senhor que o envelhecimento bem sucedido para ele é jogar as cartas o dia todo na coletividade do bairro. Há outra pessoa que eu conheço que o envelhecimento ativo para ela é ainda continuar a trabalhar, e nós temos o caso do Nadeiro, que até fez há pouco tempo, anos, que sempre continua a trabalhar independentemente da idade. Eu conheço pessoas para que o envelhecimento ativo é passar o dia todo no jardim, ou seja, depende de facto muito da personalidade que nós temos. Eu às vezes tenho alunas do ensino superior que me dizem assim, professor, os velhos são chatos. E eu digo, até vocês já os conheceram quando eram os novos? Se calhar quando eram novos também eram chatos, ou seja, nós não mudamos de personalidade quando chega aos 65 ou 70 anos, nós vamos envelhecer da maneira que nós somos. Se nós somos mais ativos, é provável que nós tenhamos o envelhecimento mais ativo. Se nós somos mais sossegados, gostamos mais do descanso, é muito normal que vamos aproveitar esta fase da vida para descansar. Vai depender muito, muito de facto de cada um. O que é que nós sabemos de forma geral? Que as pessoas que estão sozinhas são as que têm menos qualidade de vida. Por isso mesmo, quem é casado, mesmo que tenha um mau casamento, os dados provam que, apesar de tudo, é melhor estar casado do que estar isolado. Que as pessoas que têm mais escolaridade também normalmente têm um melhor envelhecimento, e isto tem a ver com as possibilidades que as pessoas têm. Ou seja, uma pessoa que tem um nível de habilitações e teve uma vida profissional mais ativa consegue encontrar um leque de atividades maior para fazer, enquanto quem só teve uma vida profissional numa única profissão e menos habilitações, obviamente o seu leque de imagem também, de perspectiva, é menor. Como eu disse, a diferença entre vida, entre campo e cidade, no campo há maiores relações de vizinhança, mas há menos ofertas de serviços. Enquanto na cidade é o contrário, há uma maior oferta de serviços, mas as relações de vizinhança são muito menores ou quase inexistentes. Obviamente quem tem mais dinheiro tem uma qualidade de vida melhor,
Infelizmente também a maior parte dos nossos idosos são pobres, de maneira geral, e isso muitas vezes, e quando são pobres mesmo, é algo que condiciona bastante a sua qualidade de vida, e sabemos que pessoas que fazem atividades sociais, ou seja, em conjunto com outras pessoas, como é o caso das universidades séniores, também contribuem muito para a sua melhoria de vida. No caso concreto das universidades séniores, esse foi o tema da minha tese de doutoramento. O que é que nós sabemos? Que os alunos das universidades séniores são 2 vezes mais felizes, exatamente por terem relações sociais e terem uma atividade, um motivo para saírem de casa, 7 vezes menos índice de depressão, e consomem 2 vezes menos medicamentos antidepressivos. Ou seja, as universidades séniores são uma resposta social, mas com uma forte componente também de saúde, neste caso da prevenção. Por isso, era aquilo que eu estava a dizer, se nós conseguíssemos criar para todos estes séniores ativos atividades de lazer, e do lazer não é um lazer passivo, mas de um lazer com alguma forma de intervenção, que lhes desse um motivo para levantar de casa, que desse um motivo para sair, conviver com outras pessoas e ao mesmo tempo sentirem-se úteis, nós estávamos a poupar milhões de euros à saúde, nomeadamente à parte da saúde mental, e aí sim estávamos a proporcionar às pessoas um envelhecimento ativo e bem sucedido. Como eu digo, porque isso depende de cada um, mas há estas condicionantes que nós sabemos que interfere diretamente com eles. Só agora, vou só aqui partilhar num instante, se conseguir, aqui o projeto que nós criamos aqui durante a pandemia, que foi a Universidade Sénior Virtual, e que foi a nossa resposta enquanto entidade nacional aqui está, chama-se seniorvirtual.pt, que no fundo é uma réplica das universidades séniores, mas do ponto de vista virtual, é perfeitamente gratuita, qualquer pessoa com mais de 50 anos pode frequentar. Nós neste momento já temos 2 horários, temos o horário português e o horário brasileiro, ou seja, já temos a nossa Universidade Sénior no Brasil, e se nós carregarem aqui no horário PT, temos as disciplinas todas que decorrem através do Zoom, exatamente como estamos aqui hoje. Temos disciplinas com a participação de vários professores do país inteiro. Tem sido um projeto muito interessante nesse sentido, em que os alunos deixam de ser de uma zona, mas passam a ser do país inteiro, e esta troca de experiências entre países entre regiões tem sido muito interessante. Temos à segunda-feira Economia, temos uma rúbrica que nós chamamos Terra a Terra, em que cada Universidade Sénior apresenta a sua terra. Esta semana foi Montijo, a Universidade Sénior de Montijo apresentou Montijo às restantes pessoas, História Militar, Dança, Psicologia, Bem-Estar. Depois à terça-feira temos Lugares do Mundo, Sociologia, Coaching, Desenvolvimento e etc. Como eu digo, as pessoas, quem quiser frequentar, não é preciso nenhum registro, é gratuito e as pessoas podem participar aqui neste projeto, na Universidade Sénior Virtual, e que, como eu disse, foi a resposta que a Guti teve para acompanhar. Também é curioso... São aulas interativas? Uma das disciplinas mais procuradas. Sim. São aulas de Zoom, exatamente como nós estamos a fazer agora aqui. Nós tivemos logo também imensos professores voluntários a participar nisto, e é interessante que das disciplinas mais procuradas têm todos a ver com a parte da psicologia. Nós temos 3 disciplinas ligadas à parte da psicologia: Psicologia, Bem-Estar e Coaching. E Meditação ao sábado de manhã. E isso é interessante, ou seja, as pessoas pediram isso, sentiam que precisavam de ter disciplinas que lhes ajudassem a passar também este tempo, e foi isto mesmo que eles disseram. Aliás, até a nossa ideia era gravar as aulas para depois os alunos poderem rever, e eles pediram que não, porque disseram que nessas aulas às vezes falavam de assuntos pessoais que não queriam que depois que fossem gravados e que outros vissem. Por isso há aqui uma necessidade por parte dos próprios alunos de falar sobre os temas que envolvem a saúde mental, e nisso tem sido muito interessante. Também temos 2 disciplinas de informática, obviamente para ajudar a melhorar a sua componente informática, mas tem sido um projeto muito interessante no âmbito de ter alunos, porque qualquer pessoa pode frequentar este projeto, não é só alunos, mas a maior parte deles são alunos de universidades séniores de vários pontos do país, e isso acaba por ser muito interessante. Eles estão há muito tempo a combinar que um dia que eles vão se encontrar ao vivo quando tudo isto passar, porque o online é muito bonito, mas obviamente o que eles sentem é a falta de afeto. Todos eles dizem: o online é bonito, mas nós queremos é abraçar, tocar, falar, conversar, e a parte dos afetos é fundamental.
E é exatamente isso que os nossos alunos nos transmitem, estão ansiosos por regressar. Também temos aqueles alunos que estão receosos e que preferem não regressar e continuar no online. Muito obrigada, Dr. Luís, pela sua intervenção, pela partilha de toda a sua... Vou só explicar, há aí no bate-papo alguém a dizer que não seria interessante a interação com os mais novos, mas nós temos isso. Eu posso dizer, por exemplo, que o meu filho já deu uma aula aqui na Universidade Sénior Virtual e que nós temos professores com 20 anos, ou seja, há aqui uma interação normal, aliás, até como acontece com as universidades séniores presenciais, em que temos alguns professores novos a dar aulas. Na virtual aconteceu exatamente isso, nós temos aqui professores novos também a colaborar. Lançava agora, e tendo em conta que não temos mais questões, a única questão que tínhamos, seja na transmissão do Facebook, seja aqui no Zoom, foi esta que acabou por responder. Lançava aqui uma questão final aos nossos dois convidados, seja à doutora Raquel, seja ao Dr. Luís. É uma questão que pode ser perfeitamente respondida pelos dois. Começava então a responder a doutora Raquel. Consideram neste caso que foi importante este papel ativo por parte de alguns avós que tiveram que estar na frente da vida dos seus netos, enquanto os pais estavam na retaguarda dos filhos por causa dos trabalhos? Ou teria sido mais importante estes avós dedicarem tempo a si mesmos? Serão os filhos egoístas quando recrutam constantemente os seus pais para este papel de avós? Eu penso que aquilo que assistimos durante os 2 confinamentos que já tivemos, as 2 situações de confinamento, esta ainda é transitória, não é? Estamos a começar a desconfinar, portanto ainda nos consideramos quase em confinamento. Se calhar até mais acentuado no primeiro confinamento do que neste, até foi uma redução do papel dos avós. Aliás, nunca eles fizeram tanta falta, provavelmente, e nunca se sentiu tanta falta deles como nessa altura, porque com medidas mais drásticas e pronto, levadas ao extremo de necessidade de proteger, por um lado, as pessoas com mais idade, não é? E os efeitos que poderia ter, e os pais em casa, em situação de teletrabalho e com os filhos, sem poderem ter esse apoio social tantas vezes dado de forma completamente pelo afeto, não é? Dos avós, ficou perdida. Portanto, diria que até foi mais o contrário, talvez, que tenha acontecido nas 2 situações de confinamento. Agora também, mas no primeiro ainda sentimos isso de forma assim mais forte, e não poder, e aí creio que sim, que se perdeu muita coisa, que se deve ter certamente muitas famílias já antes o valorizavam, ainda valorizar mais o papel dos avós. E também foi curioso a forma, aliás, o Dr. Luís acabou por abordar isso, conseguiram, se calhar só foram 30%, como ele dizia, mesmo assim 30% de pessoas séniores, não é, passarem para um registro online, que se calhar provavelmente muitos deles antes não o tinham, não é, portanto a fazerem essa transição, e que em famílias, mesmo não sendo no caso da Universidade Sénior, mas nas famílias também foi acontecendo, vimos acontecer muitas pessoas, muitos avós, a passarem a utilizar tecnologias que antes não utilizavam, e ser esse um bocadinho um meio de contacto e de promover, e de ser também ao contrário, alguns netos a explicarem aos avós o que é que poderiam fazer, às vezes instalar o programa para poder, programinha, não é, para poder mexer também no computador do avô ou da avó e poder ajudar nesse sentido, e portanto foram os netos, às vezes, alguns deles até a ajudar os avós a adaptarem-se a estas tecnologias, o que é interessante, não é? É uma aprendizagem nos 2 lados, deram tanto, não é, os avós, e agora também foi a oportunidade de se retribuir da parte de alguns netos esses gestos também que os avós tiveram. Portanto, eu penso que até colocava talvez mais a questão desse ponto de vista. Aquilo que se observou foi uma necessidade muito grande e, aliás, uma valorização muito grande do papel dos avós na vida dos netos. Muito obrigada, doutora Raquel. Doutor Luís? Sim, houve aqui essas 2 transições. Houve primeiro aquilo em que se afastou toda a gente uns dos outros, ninguém podia tocar sequer, e houve obviamente aqui abusos, e depois houve a segunda fase em que os avós foram já muito, muito importantes.
há aqui uma situação interessante que já vem antes da pandemia e que nós já sentíamos isso. No inquérito que nós fizemos aos alunos séniores, nós perguntamos, aqueles que abandonaram, que tiveram que interromper a frequência da universidade sénior, porque é que o faziam? A maior parte deles faziam por motivo de saúde, sua ou do cônjuge, mas houve um número relativamente alto que também o fazia para ficar com os netos. Isso aconteceu também, notou-se até mais quando foi o primeiro período da Troika, e um bocadinho depois, quando os pais, para poupar dinheiro do infantário, colocavam os netos com os avós a tempo inteiro. Isso na Alemanha já é considerado maltrato, porque deixa de ser, e eu tive também alguns testemunhos de idosos que disseram que adoram os netos, mas não 7 ou 8 horas por dia. É muito fácil compreensível, quer dizer, eu fui pai e sei bem o que é, mas fui pai aos 30 anos, tinha energia para aguentar os filhos, aos 60, 70 a energia é claramente diferente, e há sempre esse risco aqui de nós corrermos o risco, ou seja, ok, eu posso ficar com o neto e tenho todo o prazer em ficar com o neto um dia, 2 dias, 4 ou 5 horas, mas quando entra por esquema, não é bom para o neto, nem é bom para o avô, porque fica completamente preso e fica impossibilitado de ir às suas atividades normais porque tem que tomar conta do neto, e nós temos que ter sempre aí um bocadinho, ver o que é de facto o papel do avô e dos filhos, e o que é abuso. Isso é válido para os netos, como é válido também para a questão financeira. Muitas vezes nós sabemos que muitas vezes são os avós e são os pais que acabam por aguentar muito a parte financeira da família, e isso também às vezes é preciso ver o que é parte voluntária e o que é parte também obrigada, e alguns séniores e idosos que pensavam que iam ter uma reforma minimamente razoável e acabam por ser fiadores dos filhos e em situações muito, muito complicadas, que não têm a ver diretamente com a pandemia, mas que são consequências da pandemia, e são consequências que nós vamos ver daqui para a frente, quando acabar toda a questão da moratória, tudo isso, esses problemas, neste caso aqui concretos financeiros, vão também ser mais uma dor de cabeça para alguns idosos que nós temos. Sobretudo muitos idosos que acabaram por receber os filhos também em casa, não é? Em casa, sim, que também já não estava nos planos, não é? Empregados e que não tinham condições de pagar as rendas de casa, acabaram por regressar a casa, mas acompanhados de toda a família, e portanto também essa questão é uma questão a termos em conta. Temos uma pergunta de Rui Corsa, que por acaso também é vereador na Câmara Municipal de eu acabei aqui não já agora apresentar as minhas saudações pelo falecimento do antigo presidente da Câmara da Azambuja, que eu também acabei por ainda conhecer e que faleceu há pouco tempo, também apresentar os meus pésames a todo o Conselho da Azambuja também. Em nome da Câmara Municipal e da família, agradeço os sentimentos que transmitiu aqui pelo falecimento do Dr. Joaquim Ramos. Relativamente à questão levantada pelo Rui Corsa, muitos idosos adaptam-se às situações e neste tempo habituaram-se a estar em casa e ligados aos ecrãs. O que aconselham agora para reverter este processo? Muita universidade sénior? Muita universidade. Eu acho que não vai ser um grande problema, porque eles estão desertinhos para estarem juntos. Penso que não vai ser um grande problema. Acho que foi uma vantagem. Eu acho, obviamente a pandemia teve muitas coisas más, mas como em tudo, teve algumas coisas boas. Eu hoje em dia, aliás, como a vereadora falou, eu sou professor universitário e também tive que me adaptar rapidamente ao mundo online, e agora reconheço algumas vantagens. Também estou a dizer para dar aulas outra vez presenciais, mas reconheço algumas vantagens, e os professores que conseguiram fazer essa adaptação, que infelizmente também não foi a maioria, quem conseguiu fazer consegue de facto trabalhar bem com os alunos. Eu acho que no caso, e a doutora Raquel falou nisso, dos mais novos há um excesso agora de ecrã, claramente, mas claramente. Nos mais velhos eu acho que o problema não vai ser tão grande, eles estão desertinhos para voltar para os afetos. Aqueles, como eu disse, os 30% que aprenderam, bem, que isto afinal os computadores têm uma parte interessante, esses ganharam. E eu acho que o futuro das universidades séniores, não digo obviamente todas, mas vai haver um nicho para os alunos que querem online, porque eles reconheceram aqui vantagens. Também por dizer que o nosso projeto da Universidade Sénior Virtual chegou a um público que não é o nosso público habitual e que foi uma surpresa para nós, que foi quem? Os cuidadores informais,
que normalmente não podem sair de casa para ir à Universidade Sénior, porque estão a cuidar de alguém. Temos alguns que vão frequentar a Universidade Sénior Virtual e outras pessoas que por motivo de saúde também não podem sair. E esses foram 2 públicos, não é o nosso público habitual das universidades séniores, mas é um público que pode vir a ganhar muito com com o tal ecrã, como disse o vereador. Acho que foi uma surpresa muito agradável para nós neste projeto, chegar a este público que também cá está, acaba por ser esquecido, porque está em casa, não pode sair de casa por um motivo ou outro, e que as novas tecnologias podem ser muito interessantes para eles. Muito obrigada. Filipa Ferreira dirige uma questão à doutora Raquel Raimundo. Apesar do impacto que esta pandemia teve nos mais novos, a doutora Raquel concorda que foi benéfico, por outro lado, porque os pais passaram a ter mais tempo para os filhos, ou com os filhos? Pois, eu iria fazer exatamente essa mesma substituição que a doutora Sílvia acabou de fazer agora, talvez com os filhos, não sabemos se para os filhos, mas com os filhos, não é? E eu diria que varia muito de caso para caso, facilmente conseguimos talvez ver isto, não é? Ou certamente famílias, eu até dei um exemplo há pouco, de miúdos que não estavam habituados, por exemplo, a almoçar com os pais e passaram a almoçar com os pais em casa. Isso era uma situação que nem sequer estavam habituados, passaram a partilhar mais refeições em conjunto, não é? Até a preparar refeições em conjunto com os pais também. Isso sem dúvida que foi bom, foi útil, fazer atividades em conjunto e que não seja só pedir aos miúdos para estudarem, ou para, não é? Portanto, atividades que também sejam de descontração, de alguma forma, mesmo que sejam de preparar refeições em família, mas também tivemos o reverso da medalha. É muito fácil imaginar que, apesar de estarem mais tempo com os filhos, num registro em que têm de estar não só no papel de cuidadores, como também de trabalhadores em casa, em teletrabalho, a dificuldade acrescida que isso é, as situações de conflito a potenciarem-se mais, não é por mais nada, basta estarem mais tempo em conjunto para as situações de conflito já terem tendência a serem maiores, não é? Portanto, a haver um maior número, basta simplesmente as pessoas passarem mais tempo confinadas no mesmo espaço, em conjunto. Portanto, não diria que fosse sempre benéfico. Aliás, o Dr. Luís Jacó agora há bocadinho estava a dizer que o filho estava reticente em ir para a escola, mas ele, por outro lado, já queria muito que ele fosse para a escola, porque imagino conciliar tudo, não é? Ele acabou por dar um bocadinho a resposta a isso. Conciliar tudo não é, e os tempos de atenção, houve muitos pais mesmo, a prolongarem as horas de trabalho, às vezes pela noite dentro, e porque quando conseguiam estar concentrados a trabalhar, era ao final do dia, a partir das 10 da noite, não é? 11 da noite. Portanto, vimos o enorme esforço que foi feito nesse sentido. Portanto, eu não diria que fosse sempre útil para quem conseguiu fazer esse equilíbrio, gerir essa situação de forma a equilibrar ou fazê-la de uma forma mais equilibrada, foi benéfico. Para quem não conseguiu, se calhar é mesmo melhor o registro que tinha antes, não é? No fundo é isso. Agora, em qualquer um dos aspectos houve de certeza pontos positivos. Um ou outro, há sempre algum ponto positivo que ficou associado ao confinamento, independentemente da maioria até poderem ter sido em muitos casos negativos. Eu acho que aqui depende muito das idades das crianças. Eu acho que para quem teve bebés e crianças muito novas deve ter sido simplesmente muito complicado fazer essa gestão. Os meus, como já são maiores, são autónomos, a coisa levou-se relativamente bem, mas quem teve crianças, tive colegas que tinham crianças pequenas, acho que foi simplesmente, aliás até para as próprias crianças, que não podiam sair de casa e deve ter sido momentos também muito complicados para os pais e para as crianças. Felizmente a Zambuja ainda é um território mais rural e, portanto, há muitas moradias, há muitas famílias que vivem em moradias, se bem que nas maiores freguesias encontramos alguns fogos designados de apartamentos, mas temos muitas famílias que vivem em moradias e, portanto, o facto de se viver em moradias e viver um espaço exterior é facilitador no caso da pandemia, mas acredito que quem viva no apartamento seja muito difícil efetivamente conseguir gerir uma família 24/24 horas dentro de 4 paredes, sobretudo aqueles que têm mais do que um filho, não é? Porque quando se tem um filho a coisa ainda se controla, quando se tem 2 ou 3 os conflitos são mais frequentes e, portanto, gerir todas estas emoções, as nossas e as deles, e as de todos aqueles que nos rodeiam não é certamente fácil, não foi fácil para todos nós.
revemos. E há questões práticas, que é como o número de computadores, a rede de internet se funcionava ou se não funcionava, há aqui questões muito práticas que condicionavam não muito essa felicidade no lar. Há aqui outra pergunta, a dizer se as pessoas não aprenderam a andar mais de bicicleta. Bem, o facto é que as bicicletas esgotaram em Portugal e ainda estão, ou seja, nunca se vendeu tantas bicicletas como durante a pandemia, por isso eu acho que responde a essa situação. As pessoas acabaram por aproveitar a desculpa de andar de bicicleta para saírem de casa e sim, acho que houve claramente algumas mais-valias nesse aspecto, porque aliás também há um aspecto curioso que foi e aqui a vereadora falou agora dos apartamentos. Houve uma imensa procura, e está a haver uma imensa procura de moradias e de construção, em que não se percebe muito bem, mas, e eu falando com 2 ou 3 amigos que estão na área, os que os dizem que as pessoas perceberam que viver num apartamento não é bom e estão à procura de sair. Ou seja, as pessoas nunca acabavam por passar relativamente pouco tempo em casa e agora de repente passaram 6 meses em casa e chegaram à conclusão que aquela casa se calhar não é a melhor para si. Isso faz que nós estamos a assistir a um boom na construção acima de tudo, de moradias. O que aqui é um lado psicológico também que provavelmente não se estava à espera da pandemia. Esperemos que esse boom chegue a todos os territórios, não é? Sim, não, e esse é outro aspecto que nós também não vamos conseguir medir para já, mas que é que as pessoas também perceberam que podem trabalhar em qualquer lado. Uhum. É justamente isso que estava a pensar, não é só a questão de quererem mais espaço, é que perceberam também que se podem ficar mais afastados dos grandes centros e com uma qualidade habitacional melhor, porque não precisam de estar sempre a trabalhar no local de trabalho. E de vida no geral, não é? Eu sou um adepto do interior, aliás moro em Santarém, por isso sou um adepto das cidades pequenas, já se consegue viver aqui muito melhor do que em qualquer outro sítio. Eu acho que não se pode ver isso agora, mas se calhar daqui a 2 ou 3 anos, porque, como eu disse há bocadinho, há coisas que vão voltar à normalidade, mas o teletrabalho, as pessoas percebendo as vantagens que têm e percebendo que se calhar dá para trabalhar em casa da mesma maneira que eu trabalho de escritório e se perder 2 horas todos os dias no transporte, não sei se isso a curto prazo não irá trazer algumas consequências a nível profissional, consequências neste sentido boas, das pessoas perceberem que se calhar é melhor ir morar para Azambuja ou Palmeirim do que estar em Sintra ou em Almada. Eventualmente poderá ser uma consequência interessante da pandemia. Temos um comentário de Paula Nuno, apenas um comentário, que diz que tem sido muito interessante ouvir estes testemunhos, desculpem. Todos temos ouvido falar das consequências deste flagelo, todos as temos sentido, mas há sempre algo de novo a aprender. Obrigada pela vossa disponibilidade. Não sei se querem tecer mais alguma consideração relativamente a este nosso encontro, foi o nosso primeiro encontro, esperemos que possamos vir a ter mais. Doutora Raquel, doutor Luís. Apenas um agradecimento pelo convite e que depois então possamos conversar sobre o desafio que aqui deixei. Com certeza, assim faremos. As nossas técnicas já estão em pulgas, aposto, para conversarem convosco e pôr em prática esse desafio que nos lançaram. Muito bem. Sim, daqui também a propósito disso, a Ordem dos Psicólogos também fez um trabalho muito bom com a linha telefónica que fizeram. Nós aliás, o site da Universidade Cena Virtual tem lá uma série de números de telefone, nomeadamente o da Ordem dos Psicólogos, também acho que foi interessante. Não foi só a Ordem, houve uma série de entidades que fizeram durante principalmente a pandemia uma série de linhas telefónicas de apoio e acho que isso foi importante, pelo menos as pessoas saberem que têm um número de telefone e alguém as ouve e porque às vezes é só mesmo a questão de ouvir, de sentir que tem alguém a ouvir, acho que foi muito importante e acho que o papel aqui da Ordem dos Psicólogos também foi muito positivo. É uma linha, já agora aproveito para dizer, é uma linha que não foi a Ordem dos Psicólogos, os serviços partilhados do Ministério da Saúde e a Gulbenkian, Fundação Carlos de Gulbenkian, e portanto essa é uma linha que não é associada à Ordem dos Psicólogos, esteve na sua gênese, mas é mesmo do SNS 24. Qualquer pessoa neste momento, desde o dia 1 de abril do ano passado, a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, portanto é 24/7, não é? Tem à sua disposição ligar para a linha SNS 24, na tecla 4, e ter aconselhamento psicológico, que era algo que não existia antes.
Muito obrigado também por esta informação. Iremos reforçar junto da nossa comunidade tudo aquilo que aqui referiram e todos os exemplos que nos foram dando. Terminamos então este nosso encontro, que já vai com 1h30. Em nome do Sr. Presidente da Câmara e de todo o Executivo, agradeço a participação de todos os que se inscreveram e de todos aqueles que nos acompanharam em direto no Facebook, e agradeço em particular aos nossos oradores convidados que prontamente aceitaram o nosso convite. Obrigado. E que tiveram aqui um papel brilhante de esclarecimento de tudo aquilo que representa ou que representará no nosso futuro mais próximo esta pandemia. Espero que todos tenham apreciado esta iniciativa e espero que relativamente aos nossos convidados tenha sido efetivamente a primeira de muitas. Muito obrigada e um bem-aja a todos, protejam-se e cumpram as orientações da DGS, não baixem a guarda para nos mantermos nos 0 casos diários, que é o número de hoje, e protegermos todos aqueles que nos são mais queridos. Muito obrigada a todos e um bem-aja. Obrigado. Deus, obrigada. Obrigada.